Fé que move multidões, o poder do turismo religioso no Brasil. O turismo religioso é uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. Todos os anos, milhões de pessoas viajam movidas pela fé em busca de experiências espirituais, peregrinações, festas religiosas ou simplesmente uma conexão. Só no Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de turistas participem de eventos religiosos anualmente, movimentando a economia de centenas de cidades e impactando diretamente setores como hotelaria, gastronomia, transporte e o comércio local. Neste episódio, nós vamos traçar um panorama geral do turismo religioso e entender como o destino de cidades capixabas tem transformado sua vocação religiosa em oportunidades para toda a comunidade. No Espírito Santo, 2 grandes eventos se destacam nesse cenário. A Festa da Penha, em Vila Velha, uma das maiores festas marianas do Brasil, que atrai mais de 1 milhão de fiéis todos os anos. E a Caminhada dos Passos de Anchieta, uma peregrinação histórica e espiritual de 100 quilômetros entre Vitória e Anchieta, que movimenta milhares de romeiros e visitantes também nos 4 dias de fé e superação. Comigo hoje, Paulo Renato Fonseca Júnior, presidente da Fundação Conventions, Turismo e Eventos, e Raimundo Nonato, presidente da Câmara de Turismo da FEComércio. Bem-vindo a vocês dois. Obrigada pela honra de tê-los aqui hoje, para a gente discutir um tema que pós-Festa da Penha está no auge, né? Porque a gente teve esse ano uma festa que ultrapassou as nossas fronteiras, né? Inclusive, pela primeira vez recebemos grupos de turistas que especificamente trabalhados para que viessem aqui durante essa época. Isso não tinha acontecido ainda, né, Paulo? Sim. E eu acho que vocês dois são as pessoas mais indicadas para a gente falar sobre essa mudança, o que está acontecendo, que está atraindo mais turistas, né, especificamente para o turismo religioso, o que foi feito para a gente estar acolhendo o que a gente escolheu nessa festa do convento desse ano. Uma honra estar aqui, primeiro, né, participando, é importante aí essa ação do Cindy Hotéis, né, e com você junto, acho que fortalece ainda mais e dá mais confiabilidade no que vem de notícias, né. O turismo religioso no mundo inteiro é um turismo, né, a gente está vendo aí agora a mudança aí do Papa, a morte do Papa e tudo que gira em torno disso, né, o movimento turístico para a Itália e tudo, né, então o poder da fé é um poder muito grande e isso é economia, né, esse movimento ele gera emprego, ele gera renda, né, e o nosso papel como gestores de entidades de eventos é buscar essa geração de emprego, essa geração de renda, preservando e fortalecendo a questão da fé, né? E a Festa da Penha é um exemplo grande disso e que tem um potencial enorme aí para crescer. Ela já é uma festa gigante, como você disse, é a 3ª maior festa mariana e assim, não foi mais de 1 milhão, não. Nós passamos de 2 milhões de pessoas na Festa da Penha. Foram 9 dias de evento, são 9 dias já tradicionalmente, né? Mas as romarias têm crescido assustadoramente o volume de pessoas. Na Romaria dos Homens, por exemplo, nós tivemos mais de 1.200.000 pessoas na Romaria, né? Hoje a festa, inclusive, ela é transmitida, grande parte dela, nas redes sociais, ao vivo, isso depois também fica, né, registrado. Então nós temos uma audiência que supera as expectativas ano a ano. Essa festa virtual que a gente chamou, surgiu inclusive pela pandemia, necessidade da pandemia. Então lá em 2020, quando logo no início da pandemia, a festa faltava 30 dias para a festa começar, veio o primeiro lockdown e nós tivemos que reinventar a festa e fazer ela sempre virtual, né? Então isso daí, e aí as pessoas de lá para cá já pedem, não pode acabar com essa festa virtual, porque ali as pessoas, então, tem todo o oitavário que é transmitido, que as pessoas às vezes não conseguem sair de casa, ou às vezes estão morando fora, enfim, querem participar da festa, então é uma oportunidade também para essas pessoas. Então nós também temos esse viés aí, hoje a festa também atinge um público aí
território Sim. do Espírito Santo. Agora, Paulo, falando a nível de convention, como que o convention atuou ou vem atuando nessa questão do turismo religioso? O convention, papel dele é fomentar, né, é estar próximo de quem organiza, de quem realiza, dos mentores, né, no caso aqui a igreja através do convento, da mitra, né, e dos organizadores se colocando à disposição, buscando ser parceiro para fazer com que isso chegue mais longe e com mais eco, para que a gente possa aumentar a demanda de peregrinos aí, de pessoas que vêm para cá, tanto do estado quanto dos diversos estados do Brasil e de fora, né, buscando aí as suas crenças, né, e eu acho que a gente tem feito isso já há algum tempo e a cada ano, né, a gente vem conseguindo melhorar isso. Sem dúvida, cada ano convence outras entidades, Sim de Hotéis mesmo é um que vem se aproximando da festa, é um trabalho que a gente começou lá atrás, uns 6 anos atrás, 5, 6 anos, de juntar as entidades de classe, aproximá-las da festa, mostrando o potencial que a festa tem para as entidades mesmo se apropriarem disso. Sim. Porque, assim, a festa já gera um fluxo de gente grande por si só. Então, o que a gente tem que fazer do lado de cá é aproveitar que essas pessoas estejam aqui e que estão aqui e aproveitar, dar opções de lazer para ela, bar, restaurante, hotel, fazendo campanha para hospedar, porque os números da festa ainda, até o ano retrasado, era muito bate-volta. Então, mais 83% bate-volta. Então, o ano passado já tivemos uma redução nesse bate-volta. Esse ano ainda não temos os números, mas a gente sabe que os hotéis começaram a se movimentar um pouquinho mais. Então, o próprio SESC, que fez uma campanha no ano passado, atraiu um número recorde de 0 turistas, né, dado esse número oficial pelo presidente, Dalberto. E esse ano ele já tinha noticiado no meio da festa lá que tinham passado de 1.100 turistas atraídos pelo SESC para a Festa da Penha. Então, quer dizer, mostra já uma mudança de cenário e que as entidades estão trabalhando. O convênio tem um papel fundamental de divulgar, de estar ali. Esse ano se aproximou mais ainda da festa, apoiando a festa diretamente. Então, isso é muito importante para as entidades todas enxergarem o potencial que está aí na nossa porta e que a gente deve se apropriar e aproveitar. A gente já colheu frutos na festa desse ano de um trabalho que foi feito com agências e operadoras focadas na Festa da Penha, né? Sim. Que já surtiu efeito para a gente. Isso foi uma parceria com a Federação do Comércio, né? Através da Câmara Empresarial do Turismo, que o Raimundo coordenou, e que a gente teve aí os agentes de viagem vindo e se encantando com o que é a festa e fazendo excelentes avaliações, né, Raimundo? Exatamente. Foram 9 agências contactadas, agências de turismo focadas em turismo religioso. Então, o Sebrae apoiou muito essa ação, conseguiu aí pagar muitas das despesas dessa ação. Então, foram agências escolhidas realmente que trabalham 100% com turismo religioso. Né? E assim, nós temos a oportunidade de, aproveitando de uma guerra, mas hoje, por exemplo, tem muitos turistas que está, vamos dizer, órfão por conta da guerra, porque e até as agências estão sem essa informação. Essa possibilidade, né? A procura diminuiu, inclusive, né? Tem gente que não quer ir para Israel agora. Exato. Então, quer dizer, não pode ir para Israel por conta da guerra e ele gostaria, sim, de fazer. E o Espírito Santo é um local novo que está se apresentando. É um segredo que está sendo revelado, né? Exatamente. Então, você imagina agora, a partir de agora, 9 agências focadas em turismo religioso, trabalhando os nossos potenciais que nós temos, sabe,
de sobra. Então, eles não conheciam, não tinham dimensão da festa, mas também não tinham dimensão do potencial turístico que tem aqui fora da Festa da Penha, né, que a gente deve trabalhar. Quer dizer, é o início de um trabalho aí muito bacana, muito sério. Surgiu realmente isso dentro da SET, que é a Câmara Empresarial, né, e logo prontamente foi abraçada pelo Sebrae, e o Sindhotéis também apoiou a ação com hospedagem e tal. Então, eu acho que agora colher os frutos daquilo que vem sendo plantado. Paços de Anchieta, Paulo, como está a situação dos nossos Paços de Anchieta, que é também super especial e diferente, né? É algo meio que exclusivo no Brasil, esses Paços de Anchieta. É uma caminhada, né, que já tem aí mais de 20 anos, né? Acho que são 26 ou 27 mais de 20 anos, né? Que a gente acompanha já há alguns anos, e que tem a importância, né, e que precisa ser valorizada, ser reforçada, né, para que a cada ano consiga aumentar mais a quantidade de andarilhos, né, que são os que são chamados, quem vem fazer os Paços de Anchieta. Eu já tive oportunidade de fazer, e é uma caminhada que você se encontra, né? Uma experiência, É uma experiência muito, além das belezas naturais, mas quem não vai pelas belezas, que vá pela espiritualidade, pelo encontrar-se com si mesmo, né? Você tem aí 5.000, 4.000, 3.000 andarilhos, mas ao mesmo tempo você está ali sozinho, você está ali revendo e olhando para si, né? Que acho que a gente tem pouco tempo para isso no dia a dia, e os Paços de Anchieta, como qualquer outra caminhada, ela tem esse poder. E quando ela linka isso com a questão religiosa, com os passos do Padre José de Anchieta, né, e com a beleza que é esses 104 quilômetros que a gente tem, então isso fortalece, mas ela precisa de um investimento, né, de um apoio forte, para que ela consiga ter o potencial que Compostela tem, que Fátima tem. Que não é durante só o evento, Isso né? aí. Que tem pessoas que venham outras épocas do ano para fazer esses passos. Isso aí. Isso. Agora, a volta da Ponte da Madalena traz uma beleza maior. Que ficou, né? sensacional, que você, né? passar ali já antes da ponte cair, era uma beleza diferente, um trajeto diferente e muito mais saudável do que você andar na beira da pista, né? E agora isso resgata. Então esse ano certamente é mais um atrativo que vai se ter, o passar ali pela aquela região, né? E que não só naquela região, mas em outras, se você não tiver uma mobilização de vários entes para permitir, se não tiver essa mobilização, você acaba tendo dificuldade de fazer essa caminhada, né? Então, esse envolvimento é importante, mas o quando e a pessoa quiser vir, ela poder fazer, é um desafio para nós. Agora, nós falamos na Festa da Penha, que é recente agora, falamos nos Paços de Anchieta, mas a gente tem hoje, eu não sei se encaixa, na minha visão, sim, a gente tem hoje um objeto de desejo na nossa BR-101, que todo mundo que vem para o Espírito Santo hoje quer conhecer o Buda. O Buda virou... A gente que trabalha muito com influenciadores, né, recebendo influenciadores nacionais, ai de mim se eu não levar o influenciador para ver o Buda. Ele só não é um religioso. Né? Que não é religioso. O budismo não é uma religião, é uma filosofia. Mas, assim, muita gente realmente trata como religião, sim, né, e tal, e assim, ficou maravilhoso. O mosteiro em si, ele é maravilhoso, é um negócio que você não encontra, você encontra em poucos lugares no mundo. Então, se você for, eu estive em Foz do Iguaçu, você vai lá, sabe, não é nem a porta de entrada do nosso mosteiro. Enfim, não, tem que fazer o comparativo, não tem jeito, não tem jeito de a gente fugir disso,
né? Então, nós temos aquilo que eu falei, o nosso potencial já instalado, ele é gigante. Nós só precisamos levar as pessoas, de divulgar, né? De levar o influenciador lá, né? De tirar foto. Isso é importante para a gente e assim, realmente o Buda ele faz a diferença ali na BR. Não, né? todo mundo quer conhecer o Buda de perto. Ai de nós se não levarmos os influenciadores para conhecer de perto o Buda, Paulo. E quando, a gente arruma problema. E quando o Marco Vicente, nosso amigo Marco Vicente, era o secretário de turismo, a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião do Conselho Estadual de Turismo lá no Morro da Vargem Grande, lá no Mosteiro, e que foi uma experiência única para os conselheiros, porque tem muita gente do turismo que nunca foi lá no Mosteiro, né? E eu digo assim, o melhor suco de laranja e o melhor pão de queijo que eu já tomei e comi na minha vida foi lá no Mosteiro. A gente teve a oportunidade de dormir uma noite lá quando da reunião do conselho, e é assim, uma experiência única, além de toda a beleza que se tem ali no Morro da Fonte Grande, e agora com da Vargem Grande, e agora com esse espaço embaixo que atrai, né, com o Buda gigante, todo artesanato, gastronomia. E eles têm uma caminhada lá também, né, isso aí. De vários dias. Sim. Tem um projeto de expansão agora, né, junto com o governo do estado. Eles vão fazer uma área maior ali embaixo, ampliar, ter mais opção de lazer, inclusive gastronômica. Vai ter uma ampliação ali. Mas e ali tem uma caminhada que acontece ali de Ibiraçu para Os 4 municípios que abrange. Você circula 4 municípios, fica hospedado, tem os locais de hospedagem. Como que eu não conheço isso? Tem sim. Não, pode falar lá com o monge lá que ele vai te passar todas as coordenadas. Está aí lá uma do caminhada Mosteiro. muito tradicional que pouca gente conhece. Pois é, assim, quando eu, com toda a humildade, quando eu não conheço, eu fico assustada. Porque eu acho que eu conheço 100% do Espírito Santo. Então, quando você fala... como assim? Isso aí. Que eu não sei, não, eu quero saber. E tem uma hospedaria ali em Ibiraçu, aonde quem vem fica hospedado ali em Ibiraçu. O secretário lá de Ibiraçu, ele conta os detalhes. Eu digo porque eu tive a oportunidade de a gente estar junto na Expo Católica uns anos atrás, e ele estava lá e a gente conversou bastante sobre, né, a caminhada. E ela tem um apelo bem grande. Mas a pessoa fica hospedada nos municípios que ela vai passando. Então, tem as hospedagens já de casas, de pessoas que recebem os andarilhos. Você já fez essa caminhada? Ainda não. Precisamos. Adoro caminhar, viu? 4 dias, 3, 4 dias. É pesado. Não, mas fiquei curiosa. Eu realmente não ouvi falar ainda sobre... Porque a gente tem caminhos do imigrante, sai de Santa Leopoldina, vai para Santa Teresa. A gente tem, né, vários caminhos já tradicionais, mas esse realmente eu não conhecia. Não, nós temos que trazer o monge aqui para poder falar dessa caminhada. Ele fala com muito entusiasmo, enfim. Não sei de detalhes, mas eu sei que essa caminhada dessa forma, circula 4 municípios. Vai para até Santa Teresa. E é um negócio muito interessante, parte ali do Mosteiro. Nós temos os Reis Magos também, no município de Serra, que é uma coisa maravilhosa. Agora, depois que passou por esse restauro, né? E tem cafeteria, inclusive. Ali é uma área, né, Paulo, que merece ser explorada turisticamente. Assim, eu vejo aquele quadrado que tem na frente dos Reis Magos, gente, eu já visualizo um restaurante, bistrô, cafeteria, loja de artesanato, loja de roupa. Enfim, a gente vai sonhando, né? Vai sonhando. Teve uma melhora ali no entorno ali, né? Você tem alguns restaurantes, você tem hotel, né, pousada, mas aquilo que você vai esperar um movimento para poder fazer o investimento, faz o investimento e atrai o movimento. Então você precisa entender isso e fortalecer, né? E fazer com que tenham investidores para poder cada dia mais desenvolver aquela região ali de Nova Almeida, né? Fundão ali com Praia Grande. Que é linda também. Também, e que
acaba que ficou meio que estagnado aí, né? Você tem os hotéis que já tem um tempo que estão ali e que não tiveram melhoria em função até e não apareceram demanda, novos também, né? Isso, mas os locais têm um potencial que precisa ser valorizado. E a Igreja dos Reis Magos, ela tem toda uma história, né, que é bem contada, a questão das telhas, né, que foram feitas nas pernas do, né, então coxas. Assim, tem toda uma história que é rica e que precisa ser valorizada. Acho que a gente poderia, talvez, estimular até o Sebrae junto aí, fazer um trabalho junto com ele para desenvolver aqueles moradores do entorno ali, né, do quadrado. Exatamente. De repente eles conseguem montar um café, um bistrô, mas eu acho que isso aí a gente tem que ir trabalhando e desenvolvendo isso neles, porque levar em grandes investimentos para lá e tudo, talvez seja São pequenos negócios, né? Pequenos negócios, um artesanato de qualidade, que o artesanato de qualidade, ele, sabe, tem uma aceitação muito grande e acho que o Espírito Santo falta investir nesse artesanato de qualidade. E essa região é muito linda ali em cima. Nossa, Sim. Quando você vê aquele visual ali de Praia Grande, né, do Rio Reis Magos, e a gente tem um prefeito que foi picado pelo turismo agora, né, o Everson. O Everson tem um pensamento... Ele foi picado pelo turismo, então... Agora, até na Festa da Penha, a gente teve a oportunidade de estar com ele lá, que um dos municípios que teve a Santa Iluminada foi lá na Serra, né? E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com ele sobre a empolgação e aquilo que ele está buscando, e aquela região de Nova Almeida ali é uma região que ele sabe o potencial que tem e que certamente vai ter um trato com um olhar de desenvolvimento econômico através do turismo, né? Então, eu acho que certamente virão coisas boas ali tanto para a Serra e para o Espírito Santo através do município. Certeza. Agora, a gente está vivendo hoje um momento bem diferente, né, Paulo, Raimundo? Assim, eu que trabalho com turismo há quase 30 anos, eu pessoalmente nunca vi isso acontecer. Esse movimento das entidades com o mesmo olhar, com o mesmo foco, com o mesmo desejo de fazer a gente virar essa questão do Espírito Santo ser tão desconhecido, né? É o que o nosso governador fala sempre, o segredo mais bem guardado do Brasil. E a gente está num momento que a gente está com muita esperança de que isso vai mudar, de que a gente vai conseguir reverter isso, né? A gente tem hoje muitas ferramentas e a gente está vendo acontecer, né? Está todo mundo animado, todo mundo trabalhando com o mesmo desejo aí de fazer que o Espírito Santo caia nas graças do desejo do turista, né? Para que eles venham conhecer o nosso pequeno, grande estado chamado Espírito Santo. Agora, o que vocês veem como fundamental nessa questão da divulgação do estado? Como fazer realmente isso chegar até o desejo do turista? Quais são os caminhos para a gente trilhar e conseguir esse feito de tornar o Espírito Santo desejado e conhecido? Divulgação. Promoção, né? Organização, né, interna e promoção. Aí promoção nos vários canais de redes que a comunicação mudou muito, né, Paulo? Sim, e a comunicação tradicional, né, que ainda tem, né, um apelo forte, principalmente nos mercados mais emissores. O mercado de São Paulo é um exemplo, né? Que se você pegar todos os grandes destinos turísticos do Brasil e do mundo fazem ações nesses mercados, né? Então, é um copia e cola, mas precisa copiar e colar, né? Então, a gente acaba que faz um período faz um período para. Tem que ser constante. Tem que ser constante, né? A Coca-Cola faz propaganda todo dia, toda hora. E não precisaria, né? Todo mundo conhece a Coca-Cola. Então, assim, o turismo, você tem N destinos do mundo para poder você se encantar e querer ir, né? Se você não estiver encantando, não estiver divulgando, chamando, você certamente vai ter dificuldade. A gente fala aí da Festa da Penha, né? De ser a terceira festa mariana do Brasil. A proximidade que nós estamos
era para a gente ser, certamente, bater pau a pau com a Aparecida, porque a Aparecida está em São Paulo, está na região sudeste. Nós estamos aqui na região sudeste, cercado população católica em volta. Então, se a gente forçar, certamente a gente vai ter um resultado maior, né? De envolver a igreja, aí a igreja faz o litúrgico e a gente faz o profano, né? Que a gente brinca muito isso com amplia ainda mais a festa, né? Mas é nesse formato, é trazer resultado, né? Com a mudança tributária, o recurso vai ficar onde é gerado, não é onde é produzido, né? Então, o turismo, ele é um grande vetor de geração de impostos para os destinos, né? Para as cidades, né? Para os estados, e que precisa, a gente está caminhou bastante coisa, mas esse foco não pode ser perdido. Né? E assim, quando você fala e outras pessoas diriam, os astros estão alinhados, né? Como eu sou católico, eu não posso... Mas, digamos assim, que os astros estão alinhados. Mas os astros estão alinhados não só para o Espírito Santo. Então, nós temos que ver que nós temos grandes concorrentes também que respiraram e saíram na frente. Então, você tem casos de estados pequenos, como Sergipe, que desculpa, mas eles estão lá na frente em divulgação do Estado, sabe, eles deram passos largos e tal. E por que isso? Quando a reforma tributária, o Paulo falou, a partir de 32, o imposto vai ser pago no consumo. Então não adianta a gente produzir, óbvio, que é bom ter indústria aqui, que ela gera emprego, né, gera renda e tal, mas nós precisamos também de aumentar o nosso consumo, porque a nossa população ela é pequena. Então, realmente, todas as entidades, todo mundo está vendo que é importante e fundamental investir no turismo, mas os astros se alinharam por uma necessidade, e isso que me incomoda. Então, Entendo. Isso realmente é um problema, porque... E aí a gente acordou, mas assim, não é tarde, mas nós estamos um pouquinho atrás ainda de outros estados, porque os outros enxergaram que a saída é divulgação e promoção. Temos que ir para a rede social forte, temos que divulgar o Estado, nós temos que ter o nosso planejamento de marketing pronto do Estado, entendeu? Mas que não seja finalizado pós-governo. Vamos ter mudança do governo aí, né? E na mudança esse plano não pode ser rasgado, nós temos que dar continuidade a ele. Aí cabe a gente, como, né, representante das entidades que estão ali, cobrar que isso seja feito dessa forma, né? Sim, com certeza. Quando se fala em promoção do destino, como que as entidades estão se movimentando para isso, nesse quesito, Paulo? Então, o fórum é o conselho, né? O Conselho Estadual de Turismo, né? Que a gente teve aí várias mudanças de secretário, né? Que isso acaba que atrapalha um pouco. Bastante. Né? Mas dentro do fórum a gente tem buscado, e aí a Câmara Empresarial do Turismo tem sido uma peça importante, né? O Sebrae tem sido um parceiro importante, né? Muito importante. Então, a disposição, o empenho do Pedro Rigo e toda a equipe Sebrae Espírito Santo é certamente responsável por a gente estar hoje, bem ou mal, onde a gente está, né? Então, assim, eu acho que essa junção e esse fortalecimento, a vinda do Valdeir aí para a presidência do Conselho, né? O Valdeir, ele sabe o que precisa fazer, porque ele tem um negócio dele e ele faz. Ele está do outro lado também, né? Case e ele faz, né? Então, assim, eu acho que essa força, essa junção de força e de esforços num caminho único que é fundamental para que a gente consiga traduzir em números a responsabilidade que o turismo tem agora. Porque até então o turismo era coadjuvante do coadjuvante
na questão de receita, na questão de, né, a gente não tinha uma importância, vivia-se sem. Agora não, a partir da mudança da reforma tributária, o turismo é importantíssimo para manter. Necessidade, né, isso. E precisa ter esse empenho e essa visão de que, da importância disso, né? O Sebrae tem tido aí a contratação de consultor, né, que o Richard, que faz consultoria para vários lugares do Brasil e que tem feito uma consultoria constante aqui para o Espírito Santo, contratado através do Sebrae, e que é fundamental, que é muito importante para que a gente consiga enxergar e mudar, né, o que precisar mudar, né, e então assim, essa junção de esforços é importante para que a gente consiga aí fazer com que o turismo passe a contribuir da forma que precisa para que pelo menos se mantenha a economia do Estado. Isso forçou, inclusive, os prefeitos a terem outro olhar sobre o turismo, né? A gente viu muitos prefeitos que assumiram a gestão esse ano que já pensam diferente, né? É necessário, sim, que haja esse investimento no turismo, porque senão vai apertar lá na frente. Né? Agora, uma coisa importante, Lília, não adianta pensar que vai ter o mesmo investimento para 76 municípios. Tem que ver as vocações, Você tem que ver a vocação, tem que ver o que tem para entregar. Né? Então, essa seleção, identificar quem tem potencial, né? Porque você vender o que você não entrega é muito pior. A pessoa vem e não volta nunca mais e sai falando mal. Né? Então, o saber o que vai vender, né, o saber como vender e para quem vender, você tem N tipos de público, então você precisa estar bem qualificado nessa promoção, nessa divulgação, para você não vender gato por lebre. Por isso é importante, talvez, né, Paulo, os municípios se unirem em regiões, porque o turismo, às vezes, você leva o turista para aquela cidade ali, mas ele impacta um entorno grande. Para não citar exemplo dos municípios do Espírito Santo, citar o exemplo de Gramado, né? Então, quando você leva o turista para o Gramado ali, ele vai em Canela, vai em Bento e Garibaldi. Então, quer dizer, impacta toda uma região ali, e esses municípios têm que trabalhar em conjunto e enxergarem que, às vezes, vai se divulgar Gramado, mas, olha, eu estou aqui do lado, vem aqui experimentar o meu espumante, vem aqui... Né, tem o vinho aqui, enfim. Então, é isso que é importante os municípios entenderem e não querer trabalhar isoladamente. Não, eu quero turista para o meu município. Tem que ser para uma região. Faz um evento em Venda Nova, mas vai hospedagem para tudo quanto é região lá, porque não comporta, né, a cidade. Dentro do projeto de regionalização do Ministério do Turismo, são destino indutor, né? As capitais, elas são indutoras por osmose, né? Nem sempre a capital faz aquilo que precisa para fazer essa impulsão do que tem em volta, né? Mas o caso de Domingos Martins é um destino, é um município indutor da região, né? E assim você vai identificando em cada região esse município indutor, e que ele tem um papel, além do dele, do que está em torno, porque o que está em torno também vai gerar demanda para ele. A pessoa vai vir, vai se hospedar em Vitória e vai a Guarapari fazer um passeio, porque Guarapari tem uma beleza, porque Vila Velha tem Convento da Penha. Então, ele é um indutor porque ele é beneficiado daquilo. Ele não está fazendo graça para ninguém, né? Ele não tem um determinado ponto turístico e ele faz com que a pessoa fique numa cidade e vá até outra por causa daquele ponto turístico que tem na outra. Né? Agora, breve, mudando de assunto, a gente vai ter condições de receber eventos maiores, né? Sim. Qual a previsão de entrega do nosso centro de convenções, Paulo? A previsão é para o ano que vem, né? Segundo semestre de 2027. Aliás, um desejo... 26, desculpa. Um desejo muito antigo, né? Nosso, de todos, né? Antigo, exatamente. Mas assim, né? É fundamental esse investimento, fundamental. O evento, ele é um grande alavancador de turismo, porque um evento, você se mostra,
né? E assim, o Espírito Santo hoje é abençoado por tudo. Então, tem um governo que está com as contas em dia, isso é fundamental, porque tem a segurança em dia, saúde. Então, quando o turista vai para um lugar, ele quer saber se realmente tem uma saúde adequada ali, se tem um tratamento de esgoto. Hoje em dia, a pergunta, inclusive, se é ecologicamente correto, autossustentável, né? E hoje nós temos o aeroporto, nós brigamos 200 anos, um pouco mais, né, para ter dos melhores do Brasil e hoje, dizendo, né? poxa, na hora que a gente tiver o aeroporto e tal, o aeroporto está aí já há alguns anos já e tal, então está faltando descer um pouquinho mais de voo. A gente tinha até conseguido um volume de voos antes da pandemia, né, Paulo? E aí, depois da pandemia, isso se desarticulou, mas isso também não foi só aqui. Houve várias mudanças aí no Brasil inteiro e várias cidades perderam muitos números de voos. Mas nós temos infraestrutura para receber saúde, as pessoas educadas, né? Essa grosseria do capixaba não vai colar, que a gente é grosseiro, Não, que isso não cola. Desculpa te interromper, eu acho que a gente tem que tentar mudar essa fala, porque essa fala não está vindo do turista. Não. O turista que sai daqui sai falando muito bem do povo capixaba. A gente é que fala, o próprio capixaba é que fala. Eu não sei de onde que isso surgiu, que nós temos que acabar com isso. Mudar isso, né, Paulo? Nós somos educados, a gente dá bom dia, boa tarde, gente. Não, mas tem que mudar isso mesmo. Com certeza, eu acho que a gente avançou bastante nisso, né? E eu acho que quando a água bate nas pernas, né, a pessoa se mexe. E quando você entende que o turismo é gerador de emprego, é gerador de renda, as pessoas têm que se movimentar, porque ela sabe que aquilo ali vai fazer com que o futuro dos dela tenham uma condição melhor de vida, né? Então eu acho que isso faz com que as pessoas hoje melhorem a questão do receber, do dar informação, né? Eu acho que isso tem que acontecer e a gente tem que ficar constantemente falando disso, né? Buscando que as pessoas realmente deem informação e deem informação correta, né? Para poder ajudar naquele que vem de fora, né? E esse pavilhão, desculpa, centro de eventos, o centro de eventos agora vai nos permitir ir em busca, inclusive um papel grande, né? De captar eventos. Mas hoje fica um pouco amarrado por falta de estrutura, mas o convention hoje tem já uma luz no fundo do túnel com a possibilidade de captar grandes eventos, importantes eventos para o Estado, porque nós vamos ter muito em breve aí realmente uma estrutura adequada e muito em breve vai faltar hotel. Benção, que falte mesmo muito hotel. Nós temos belezas naturais, nós temos um povo que está recebendo cada dia melhor, nós temos um bom aeroporto, nós temos um centro de convenções chegando e nós temos a sociedade organizada, né, com representatividade através do Contures, que está trabalhando para isso. Sem dúvida. Para que a gente revele realmente esse segredo para o Brasil. Sim. O que mais nos falta, Raimundo e Paulo? Somente o turista, somente divulgação. O Paulo falou lá, o que está faltando? Divulgação, promoção. Porque um outro item que a nossa gastronomia, eu trabalho com eventos gastronômicos, montei minha empresa, inclusive, especificamente para trabalhar com evento gastronômico, aqui no Espírito Santo, antes eu trabalhava em outra área, e eu digo, a nossa gastronomia ela é diferenciada realmente de muitos lugares, então aqui o turista ele não passa mal ao Exatamente. comer. Porque o nosso tempero ele é equilibrado. Então, quando você vai para a cidade do Nordeste, estou dizendo que lá a comida é ruim, não. Ótima, excelente. É diferente. Só que é isso, às vezes você não está acostumado com aquele tipo de tempero e acaba passando mal por conta de ser um pouco mais carregado no tempero. A culinária do Espírito Santo ela não tem esse problema. Então, isso é muito bom, porque às vezes não.
na maioria das vezes, quando eu viajo, e assim eu acredito que a grande maioria dos turistas, ele vai lembrar se ele comeu bem ou se ele comeu mal. Isso aí. E a nossa gastronomia é espetacular. Então, não estou falando só da moqueca, da torta, não estou falando de toda a gastronomia que nós temos, que é bastante variada, diversificada e atende a todos. A gente tem a experiência de receber os influenciadores, né? O ano passado nós recebemos 8 grupos de influenciadores. Então, a gente tem uma régua, né? Sim. São influenciadores que viajam o mundo, que viajam o Brasil, e que quando vêm o Espírito Santo, ficam completamente apaixonados. Sim. Pelo fator surpresa, né? Eles não têm ideia do que vai receber eles aqui. Quando eles chegam, eles ficam completamente maravilhados. E a gastronomia é uma das coisas que realmente... Um ponto alto. Altíssimo. Porque a gente vai da praia para a montanha, vai com experiência italiana, experiência alemã, aí tá na praia aqui com a nossa moqueca, enfim, com vários pratos. Realmente é um diferencial que nós temos, é a nossa gastronomia. É isso aí. E nós temos que trabalhar. Melhorando cada vez mais, né? Agora, a gente fala muito de turista, mas a gente sabe que hoje o que movimenta o nosso turismo ainda é o próprio capixaba viajando internamente, né? É o capixaba que vem do interior para cá, daqui para o interior, enfim. E a gente vai ter agora, em junho, uma feira Sim. que, surpreendentemente, voltou a fazer parte da vida, né, da gente que ama o turismo, que ama o Espírito Santo, porque era uma feira que estava no nosso emocional, né? Sem dúvida. Era um resgate emocional que a gente quis fazer e que hoje está no 3º ano de edição já do retorno, Paulo? Não. É o 4º. É o quarto. Retorno. É o quarto. Retorno é o quarto. O retorno é o quarto. Vai pro quarto. Ficou uns anos sem... Não é terceiro, Depois não, gente? vai pro terceiro, hein, Paulo? É o terceiro. 22, 23, 24, 25. Vai pro quinto. 21. Eita. Bom, ou é o terceiro, ou é o quarto, é o A gente quinto. está perdido. Mas o que vale é que o Espírito Santo hoje todo se mobiliza. Eu que estou sempre, né, tô viajando nos municípios, eu já estava no Caparaó, estava com cartazes lá da Feira dos Municípios no Caparaó. E já virou uma coisa assim, a gente sabe que a gente vai encontrar o Espírito Santo na feira. E isso, inclusive para a nossa autoestima capixaba, é muito maravilhoso a gente encontrar o estado todo reunido ali. E está chegando, né, Paulo? O que tem de novidades nessa feira? Hoje a gente participou da reunião do grupo gestor, né, do grupo de trabalho da feira, e tem bastante coisa nova vindo aí, que certamente vai surpreender, né, Raimundo? Questão gastronomia, né, que vem em formato diferente aí da praça de alimentação, os espaços, o envolvimento dos municípios de uma forma ainda mais direta, com muito turismo de experiência, que vai ser fortalecido, então vai ter um espaço lá em parceria com o Sebrae de comercialização de pacote de experiência pelo Estado do Espírito Santo, que isso certamente vai ser um grande ponto, sim, né? Com porque certeza. a feira ela é um local de divulgação, de divulgar gastronomia, cultura e atrativo turístico, né? De cada município, de cada região, organizado em regiões. E depois dessas visitas, o turista, o capixaba, ele vai poder fazer essa compra de pacotes para essas regiões. Isso é sensacional, hein? Então, acho que vai ser um passo importante que a gente vai estar colocando em prática aí esse ano. Piloto, na verdade, para a gente poder levar isso também para fora. Isso aí. Então, já é um piloto aí que a gente pode levar para outras feiras. Para venda dos pacotes fora, né? Fora. Então, isso vai ser certamente um atrativo lá. E fora a forma com que os municípios vêm, né, as novidades aí Todos eles querem ganhar o melhor hoje. Eles se preparam, né? E eles despertaram para isso. Não, eu quero ter o melhor stand, eu quero ganhar o prêmio lá de melhor stand. Então isso é bacana, ver essa disputa hoje. É uma concorrência saudável, né? Porque todos capricham realmente e querem mostrar o seu melhor, né? E tem os destaques, né? Tem prêmio também, tem carro, tem uma série de premiações, mas também de reconhecimentos, que eu acho que é importante, o envolvimento dos prefeitos, né? Os 78 municípios presentes, né? Então, se ficar de fora, ele vai se sentir mal, porque
hoje os prefeitos e as suas equipes entendem, né, e o próprio morador dos diversos municípios entende a importância da feira, né? Então, assim, tudo isso em 3 dias no espaço do pavilhão, que vai ficando pequeno. Isso que eu ia falar, né? Já está pequeno, né? Mas pro tamanho do evento. Mas 27, se Deus quiser, a feira já vai poder ser feita no novo, né? Isso aí. Tão sonhado centro de eventos. Isso aí. E um agradecimento, assim, que eu acho que só a coragem e a vontade de resgatar isso do governador Renato Casagrande é que tornou possível trazer de volta esse evento. E aí, um comentário importante, não sei se você sabe que o Gavini, ele participou da primeira Feira dos Municípios. Está na história isso, tá? Anos 80, foi depois isso? Você pode perguntar, não sei quantos anos são, mas que 1.500. ele era. Gavini não parece não, mas ele estava aqui. Já está bem rodado. Então, e depois, quando você encontrar, você pode perguntar. E quem encontrar, quem está em casa assistindo e encontrar, encontra, né, com o Gavini, que ele vai contar o ano certinho. Ele era, parece que, secretário de Agricultura de um município, que se não me falha a memória, alguma coisa. E tem também o governador Renato Casagrande, que era de Castelo, secretário de Agricultura de Castelo, quando ele veio pela primeira vez para cá. Também são bem antigos, mas estão eu bem me lembro rodados. Criança da Feira dos Municípios. Isso. Eu era pré-adolescente, adorava a feira. E na feira do ano passado, a organização trabalhou isso de experiências, de recordações do passado. Então veio muitos casos muito interessantes de lembranças de pessoas de mais idade, pessoas hoje na média idade que participaram do início. Foi não sei aonde, e acabou que se perdeu esses registros, né? E a gente conseguiu resgatar várias informações aí. Eu lembro que a última que eu fui foi onde é o Aeroporto Novo hoje. Isso aí. Sim, já era velhinha essa feira. Pois eu lembro que foi a última. Já estava velhinha. Eu tenho uma foto minha com meu pai na feira, no estacionamento do Clube Álvares Cabral. Foi onde começou a feira. Uau. Que ele tinha uma loja de artesanato e aí ele colocou lá as coisas de artesanato para vender na Feira do Município. Tem essa foto até hoje. E se você olhar direitinho, nessa foto, o Gavini está ali. Ele era uma das pessoas que recebia quem estava chegando. Entendi. Já era. Mas assim, eu vejo essa feira realmente como algo de trabalhar mesmo a autoestima do capixaba, de incentivar o capixaba mesmo a viajar aqui dentro, a conhecer seu próprio estado. O ano passado, eu lembro que nós recebemos influenciadores de fora. Sim. Coincidentemente, eles vieram para fazer um outro roteiro e a gente levou um dia na Feira dos Municípios. Todos ficaram impressionados que nunca viram nada igual. Não existe nenhuma feira igual no Brasil. Então, a gente precisa bater no peito e dizer sim, como a nossa Feira dos Municípios não tem nada igual no Brasil. Sim. É nossa, é única. É capixaba. É isso. E assim, e a gente frequentando a feira, a gente passa a conhecer o estado, e quando a gente vai receber um turista, a gente está preparado também, a gente vira já um guia turístico. Não, olha só, vamos naquele município ali que a gente vai encontrar um queijo diferente, vamos ali que você vai encontrar produto tal, mel, enfim. Então, isso é muito importante porque a gente precisa realmente conhecer a nossa casa, conhecer onde a gente mora, as nossas raízes, nossa cultura, para poder bem receber. E tanta diversidade que a gente tem, que é o mais incrível desse estado, né? Muito, muito, muito. Impressionante isso. Gente, que papo bom. Mas nosso tempo acabou. Aliás, nós já até extrapolamos o nosso time. Nossa. Mas também, eu até brinquei com eles. Falei, se eu começasse esse podcast falando o currículo desses dois, eu ia ficar metade do nosso podcast falando, né, o que vocês foram, o que vocês estão, enfim, as entidades que vocês tiveram à frente, não só, né, do Espírito Santo, mas nacional também. Então, foi uma grande honra, em nome do CID Hotéis Espírito Santo, recebê-los aqui, com toda a experiência de vocês, com toda a bagagem, o conhecimento e com toda essa vontade de fazer o que a gente quer, né? Tornar o Espírito Santo realmente... A gente pode sonhar a bola da vez do turismo do Brasil.
A gente sonha. Isso aí. Não é? Isso aí. Com certeza. Não. Muito bem. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu agradeço a oportunidade, Cindy Hotéis, Liliane, enfim, eu agradeço a todos aí. Muito bom estar aqui. E um abraço lá para a Luciana, para o presidente. Querido A Átila. Átila, que é um lutador aí, parceiro nosso lá da Câmara Empresarial. São os incansáveis. Isso aí. E a hotelaria nossa não deve nada a ninguém. Isso aí. Estamos cada vez melhores. Com certeza. Gratidão, Raimundo. Parabéns Gratidão, pelo Paulo. programa. E nos vemos na Feira dos Municípios. Isso aí. Não é? Tchau, tchau, gente. Até lá. Até o próximo.